Ciências é a nossa próxima aulinha, né? Tudo pronto? Lápis, o livrinho, borracha e muita atenção. Vamos lá para a próxima aula. Nós estamos trabalhando os materiais que transformam, tipos de materiais e objetos do passado. Aqui nós temos a brincadeira antiga, né? Um objeto antigo também da brincadeira é o bambolê. Com o passar do tempo, ele vai passando por adaptações, ganha um novo colorido, né? Mas o formato e o jeito de brincar, né, é o mesmo, tá certo? Então, vamos para a página de estudos lá no início, onde fala sobre os materiais que se transformam, né? Que nós estamos vendo desde o início. No início, como na abertura se falava muito de como era usada a matéria-prima, né? Pelos citados na página 138 dos índios, né? Que eles tiraram da natureza, faziam as trouxinhas com recursos que eles tiravam da natureza, ou seja, com as matérias-primas, né? Que usavam da natureza para fazer o seu brinquedo, né? Então, a peteca, né, veio da brincadeira dos índios, se originou dos índios. Os objetos são fabricados com alguns objetivos, geralmente, né, para atender às necessidades do humano. Foi assim desde sempre, né, e vem se adaptando para atender às nossas necessidades, né, para facilitar as nossas vidas, né? Então, existiam alguns tipos de objetos que eram muito pesados no passado e que hoje em dia eles estão mais leves. Outros objetos nem existiam, passaram a existir, né, para atender às nossas necessidades. Os brinquedos são objetos que existem de diferentes formas, né? Como nós já vimos, que existe brinquedo de plástico, existe brinquedo de tecido, uns plásticos mais flexíveis, outros mais duros, né? Então, existe brinquedos de diferentes tipos. E os brinquedos no passado eram feitos da matéria-prima, ou seja, eles não passavam por nenhum processo de fabricação, eles eram tirados diretamente da natureza. Diferente dos materiais atuais, que eles são feitos de materiais sintéticos, ou seja, eles passam por um processo de laboratório para serem fabricados. Então, o que vem a ser o material sintético? São obtidos artificialmente, ou seja, eles são fabricados, eles são produzidos. Não existe um pé de planta, né, que seja um recurso natural, que seja uma matéria-prima para fabricar os materiais sintéticos. Não, material sintético, eles são obtidos artificialmente, eles contêm substâncias desenvolvidas em laboratório, né? E eles não são os objetos sintéticos extraídos diretamente da natureza. Então, eles são fabricados, eles passam por um processo em laboratório, né? É feita uma substância para eles serem produzidos, certo? Então, esses materiais sintéticos, eles passam por um processo de uma substância que passa num processo de transformação elaborado num laboratório, né? Para serem fabricados os objetos com esse tipo de material. Na pré-história, como nós falamos dos objetos que os primitivos usaram, como o machado, a lança. Alguns objetos a gente trabalhou muito, que do passado tinha sido, que se usava o quê? Se usavam muito pedras e a madeira na sua fabricação dos materiais. Atualmente, alguns materiais são usados ainda, tem madeiras, são feitos com madeiras, mas com ferros. Então, aqui, vamos ler um pouquinho aqui, que essa página 38, logo na abertura do capítulo, a gente já leu algumas vezes, a gente está reforçando. Então, os seres humanos transformaram a matéria-prima, que são os recursos tirados da natureza, né, para fazer os seus objetos, né, para atender às suas necessidades naquela época, dos primitivos, né. Então, por esse
Por exemplo, naquela época eles usavam as pedras, usavam madeiras, folhas, peles, ossos e dentes dos animais para fabricar os seus objetos, porque era o que eles tinham, né? Era o que eles possuíam naquela época, né? No passado era o que eles tinham. Então, serviam para se defender, né? Eles usavam para se defender, para caçar e para fazer os seus utensílios. Então, até a roupa eles usavam as peles dos animais, costuravam, faziam as agulhas com os ossos, como eu já citei inúmeras vezes. Atualmente, os objetos como machado, lanças e rodas são feitos de materiais diferentes daquela época, né? Mas têm a mesma função. Eles são feitos com materiais diferentes, mas eles têm a mesma função. Na pré-história, o machado era feito principalmente com pedra. Hoje em dia são feitos de ferro e madeira. As lanças eram feitas de pedra e madeira e agora são feitas de metal e madeira. A madeira ainda permanece, só que agora eles têm mais um formato mais desenhado, né? De certa forma houve um aperfeiçoamento, melhorou mais, né, o estilo. E a origem dos materiais. Existem as origens naturais, que são da matéria-prima, tirado direto da natureza, e existem os artificiais. Alguns materiais, como os materiais sintéticos, que eu falei anteriormente, eles feitos uma substância em laboratório para poder fazer alguns materiais, né, para a fabricação de alguns materiais, né, com produtos e materiais sintéticos. Então, os materiais os materiais chamados de matéria-prima, nós temos de origem vegetal, mineral e animal. Então, os de origem vegetais são os tirados das plantas, né, que é o algodão, a madeira e a borracha. Os minerais são ferro e alumínio. E os animais, a seda e a lã. Alguns exemplos aqui. Os artificiais, como eu falei, eles passam por um processo de transformação. Vão para o laboratório, passam por um processo químico, né? Então, nós temos aqui exemplo de alguns materiais artificiais, né, de origem sintética, passa por um processo de transformação, né, de fabricação com produtos químicos, muitas vezes, né. Então, materiais sintéticos são formados por componentes que não são encontrados na natureza. Por quê? Porque eles é uma substância que se usa para produzir esse tipo de material. Nós temos exemplo aqui o plástico, que é confeccionado os copos, os plásticos, as garrafas de água que a gente toma no nosso dia a dia, refrigerante, entre outras coisas mais. Alguns outros tipos de materiais, como vocês podem ver. E esse tipo de material que você desperdiça na nossa natureza, ele vem causando muito prejuízo para o nosso planeta, né? Muitos animais, eles engolem, que é um plástico, né? Que tem uma tartaruguinha, né? Quando você joga em um local não apropriado, aí traz esse prejuízo para a natureza. Os animais, eles pensam que é o alimento dele, né? Comem e acabam morrendo. Existe muito disso. Nós estudamos na página 161 sobre quanto tempo cada material leva para se decompor, né? Para sumir da natureza. Existem materiais que ele é tempo indeterminado, né? Outros levam 500 anos, 100 anos, é muito tempo, né, gente? Então, vamos pensar mais nas nossas atitudes, né? Tentar fazer a coisa certa, colocar o lixo no local certo, né? Para que os catadores, né? A pessoa que trabalha com reciclagem possam reaproveitar e esse material não volte
para a natureza prejudicando, tá certo? Mas de forma mais produtiva, mais útil, né? Sendo reutilizado. Então, a maioria, os materiais e o uso, né? Os objetos podem ser feitos de diferentes materiais, apresentam diferentes propriedades e características. A gente já falou sobre os materiais de origem dura, flexíveis, leves, pesados. Nós falamos na semana anterior sobre isso. Exercitamos várias atividades, né? O material que tem cores diferentes, cheiros diferentes, né? Características diferentes na sua fabricação. Então, na página 147, eu estou falando sobre isso. Na página 147, vocês viram na atividade que tinha uma cozinha, né, com vários materiais. Na página 47, alumínio, pano de prato, pote de vidro. Então, no nosso dia a dia, nós convivemos com materiais de diferentes tipos, né? Objetos confeccionados com diferentes tipos de materiais, certo? Então, alguns são leves, alguns são pesados, uns são duros, né? Outros são flexíveis. Então, eles têm características diferentes. Falamos bastante do brasileiro Cândido, né? Do Cândido Portinari. E da importância que ele teve com as suas representações, quando ele retratou as brincadeiras do passado, os brinquedos do passado, como o estilingue, como a pipa, como a boneca de pano, que foi o conteúdo que nós trabalhamos nas páginas 49 e 48, e falamos também sobre o Cândido Portinari, quando ele representava as suas obras, né, que ele representou em uma de suas obras com o título Guerra em Paz, a dificuldade do povo brasileiro, a dor do povo brasileiro, né? Toda a dificuldade do povo brasileiro ele retratou na sua obra, que está exposta em Nova York, na sede da ONU. Ele retratou, né, e valorizando também as brincadeiras, né, do passado. Ele retrata em suas obras também brincadeiras no passado, que é onde você vê na página, aí é uma revisão, na página 149. Nós falamos bastante das pipas, falamos dos estilingues, falamos de boneca de pano, falamos da pipa, da boneca de pano, do estilingue, do peão, né? Entre outras brincadeiras que eu coloquei também, como de garrafa PET, reaproveitando as coisas da natureza também, né? Como reutilizar. Na página 159, tinha uma atividade para vocês realizarem, usando meias, né, bolas de papel. Nesse caso, vocês iam confeccionar também um brinquedo, né? Esse objetos podem ser feitos de diferentes materiais e os usos de diferentes propriedades ou características. Então, aqui tinha uma bola feita de diferentes materiais, né? Existia a bolinha de gude, né, que é feita com uma espécie de vidro. Aí tem aqui para vocês fazerem um brinquedo, né, confeccionarem um brinquedo, e tem todo o procedimento, certo? É um texto aqui que você vai lhe ensinar a confeccionar uma bolinha usando meia, né? Tá aqui o material necessário, que são meias, algumas folhas de papel. Tem escrito aqui bem direitinho que você pode usar para confeccionar o seu brinquedo. Aqui é uma sugestão de atividades que você pode realizar para na página seguinte responder às atividades, na mesma página, aliás, a 154, responder de acordo com o que você pôde observar, porque nessa atividade você é o cientista, tá certo? Você fabrica o seu brinquedo seguindo as instruções aqui
É um texto instrucional, onde você segue as instruções e confecciona o seu próprio brinquedo. Confeccionou, faz o registro e manda para mim, tá certo? Na página agora da ficha, da 82 a 86, nós temos aí alguns objetos, né, que foram usados no passado, né, que é para vocês responderem, e teriam que depois, aqui ó, os objetos, vocês iam circular o que vocês gostariam de brincar, né, e na página seguinte, na página 83, vocês iam responder relacionada ao que você circulou. Escreva a seguir o nome dos brinquedos, esse brinquedo era aqui da página 81, né, que você circulou nas atividades. Então, se você circulou esse aqui, vocês teriam que escrever na segunda questão, estilingue, a bila, aviãozinho de madeira, e o que você tiver circulado, você vai ter que escrever o nome desse brinquedo, tá certo? Na terceira questão, vou estar perguntando se esses brinquedos são usados atualmente, para ficar sim ou não, né? E um porquê também, seria interessante um porquê, cada pergunta ter um porquê. E no espaço do quadrinho abaixo, na página 82, vocês teriam que desenhar um brinquedo preferido, seu brinquedo preferido, né? Você gostaria de brincar com que brinquedo? E ia desenhar de acordo com o que você, com a sua resposta aí, tá certo? Na página 85, porque essa página aqui, 83 e 84, vocês vão escrever o tipo de material, tem dois desenhos, aí você vai escrever sobre esse material, vai escrever a diferença, tá certo? Na página, não é esse do slide não, esse que eu tô falando é na página 83 e 84, você vai escrever a semelhança e a diferença desse material. Nós temos a princípio duas xícaras, aí você vai escrever se é de vidro, se é de porcelana, se ela tem só uma cor, ela tem estampa, entendeu? As características você vai escrever. No caso da mala, você vai dizer se é de couro, se é de plástico sintético, se tem rodinha, como é que era, entendeu? Você vai observar e vai escrever característica para cada um. A mesma coisa na página 84, relacionada aos computadores e aos carros. Escrever as semelhanças e as diferenças de cada um, certo? Então, na página 85, que é essa daqui, vocês vão circular os objetos antigos. Então, aqui nós temos as xícaras, né, de porcelana, cavalo de pau, ferro de passar e o carro de antigamente, né, que hoje os carros têm outras características. Então, nessa página 85 da sua ficha, os objetos que vocês vão circular, considerados antigos, são as xícaras de porcelana, o cavalo de madeira, o ferro de passar, que antes era com brasa, e esse carro, esse modelo de carro, certo? São 4 desenhos que vocês teriam que circular. Na página 86, vocês vão circular os modelos atuais, né? Certo? Então, aqui tem um carro, cavalinho de madeira, ele existe, mas com outro modelo, né? O ferro de passar e a xícara, são os objetos atuais, né? Aí vão escrever, na terceira questão, vai escrever o nome dos objetos, da primeira e da segunda questão. Então, são as xícaras, o cavalinho, carros, ferro de passar. Você vai escrever da primeira questão, que foi da página anterior, e da segunda. Escrever o nome dos dois objetos da atividade 1. Novos, né? Atividades 1. Você vai escrever dois, que são a boneca e a cadeira. Isso analisando a atividade da página anterior. E na quinta questão, 2 nomes de objetos antigos da segunda questão, que é essa daqui. Então, o baú
e a boneca de porcelana, né? Então, aqui nós temos uma peteca, né? Uma brincadeira, eu coloquei a peteca para finalizar. Comecei falando com ela como um produto antigo, feito pelos indígenas, usado pelos indígenas, quando eles tiravam recursos da própria natureza. Aqui nós já temos uma peteca atual, né? Que passou por um processo de transformação, mas que tem o mesmo objetivo, a brincadeira, não é isso? Então, eu finalizo com mais uma aula de história. Até a próxima.